Na semana retrasada, nós falamos sobre o romance Os Sertões, de Euclides da Cunha, um dos romancistas da fase de transição do pré-modernismo. Nesta semana, do dia 8 ao dia 12, nós vamos falar sobre o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito por Lima Barreto. Quais as habilidades que nós vamos trabalhar nesta aula? Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo. Então, aqui nessa habilidade, vocês vão perceber que o texto narrativo ele tem alguns elementos que fazem parte da sua estrutura. E vamos trabalhar também duas habilidades de nivelamento. Uma delas é que vocês, a partir desta aula, consigam reconhecer os elementos que fazem parte da organização de um texto narrativo. Então, vocês vão aprender a observar que aquele texto, dependendo das partes que ele contém, que ele faz parte do gênero narrativo, diferente de um outro tipo de gênero textual. E também reconhecer as marcas linguísticas, que são particulares, que são apenas do gênero textual narrativo, para vocês verem, quando lerem, saber esse texto aqui trata-se do gênero narrativo, tá ok? Então, vamos lá. Nós então vamos falar sobre o autor, Afonso Henrique de Lima Barreto. Nasceu em 1881 e veio a falecer em 1922. Qual foi assim os principais tópicos da sua vida? Ele foi funcionário público, socialista, mestiço de origem pobre e críticas por falta de estilo. Então, o que falavam dele? Que ele era filho de escravo. Então, por isso ele é considerado mestiço de origem pobre, certo? Criticavam a sua maneira de escrever, que não era adequada para a sociedade daquela época, por isso que o criticavam muito. Eu não vou falar muito sobre a vida dele, porque eu vou deixar para vocês também um vídeo onde fala um pouco mais de quem foi o Lima Barreto, que foi produzido em parceria com a professora Cristiane da sala de leitura, ok? Principais obras: Recordações do Escrivão do Isaías Caminha, 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1911, Numa e Ninfa, 1917, Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, 1919, e Clara dos Anjos, 1948. Recomendo esse livro, Clara dos Anjos. Eu gostei muito da leitura que fiz dele. Então, outra característica, vamos começar com as características do texto narrativo. Então, o texto do gênero narrativo, ele tem personagens, que no caso deste romance, Policarpo Quaresma, ele é o personagem principal desta história. Então, ele é considerado, dentro do romance, um nacionalista, um idealista e um patriota. Eu coloquei aqui um trechinho do romance que mostra esse nacionalismo, esse idealismo e esse patriotismo. Uma disposição particular de seu espírito, forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota. Depois, um outro personagem é a Adelaide, que é a irmã de Policarpo, que censurava o irmão. Era uma bela velha de corpo médio, ser metódico, ordenado e organizado, de ideias simples, médias e claras. Seus olhos verdes não revelavam nenhuma paixão ou ambição. Tinha também Ricardo Coração dos Outros, trovador suburbano, ou seja, ele gostava de cantar, representa a cultura popular. Então, ele era magro, baixo, pálido, quase sempre carregando um violão agasalhado em uma bolsa de camurça, vivendo para o violão e as modinhas e para o ideal de chegar até Botafogo. Outro personagem é Olga, afilhada de Policarpo, personagem feminino de opinião forte e bondosa. Então, a boca pequena, de um desenho fino, exprimia bondade, malícia e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade. Floriano Peixoto, outro personagem,
transportado do mundo real para a ficção, porque vocês devem saber quem foi Floriano Peixoto dentro da nossa história. Ele representa o poder e sofre duras críticas. Então, Floriano tinha essa capacidade de guardar fisionomias, nomes, empregos, situações dos subalternos, com quem lidava, tinha alguma coisa de asiático, era cruel e paternal ao mesmo tempo. Depois vem Vicente Corleone, alma boa, fiel a Policarpo. Vicente Corleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. E tinha a Turma do Sossego, outros personagens. Esses personagens estão ligados à permanência de Quaresma no sítio, que são Felizardo, Mané, Sinhá Chica, Tenente Antônio Dutra, Doutor e Campos. E tinha também a turma do Albernaz, personagens ligados à casa do general. General Albernaz, Maricota, Ismênia, Cavalcante, Contra-Almirante Caldas, Inocêncio Bustamante, Genelício, Tenente Fontes, Dr. Armando Borges. Em que foco narrativo ocorre o romance? O romance ocorre na terceira pessoa, ou seja, narrador onisciente, discurso indireto livre. O que isso quer dizer? Então, terceira pessoa quer dizer que é alguém que conta a história de Policarpo Quaresma. Porém, há alguns trechos do romance em que o próprio Policarpo fala e alguns outros personagens. E quando a gente tem esse momento em que o próprio personagem fala dentro do romance, a gente chama isso de narrador onisciente, discurso indireto livre. E tem alguns momentos em que eles colocam também a antecipação de alguns fatos em flashback. E quando eles colocam esses flashback, era como se o personagem mesmo estivesse falando. Por isso que há também essa questão do narrador onisciente. E posteriormente a explicação de como eles ocorreram. Aí volta a fala para o narrador em terceira pessoa. Então, o romance ele acontece na terceira pessoa, alguém contando a história, porém há alguns flashbacks em que acaba sendo o próprio personagem falando como se ele estivesse contando a própria história, porém são apenas flashbacks. Então, o narrador, no caso aqui, o foco narrativo deste romance é em terceira pessoa, certo? Aonde é que ocorre esse romance? Esse romance ele ocorre no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, em Botafogo, São Cristóvão, Sítio do Sossego, Casa do General, Biblioteca da Casa de Policarpo, no hospício, porque ele acaba indo parar no hospício. Vocês vão ver na história que vai ser contada dele, através da sala de leitura, vocês vão perceber esse momento que acontece, o momento de loucura dele, tá? Então, e temos também o tempo, ou seja, quando que ocorre? Porque além de personagens, de foco narrativo, de espaço, o gênero textual narrativo, ele também tem o tempo. E esse tempo, ele pode ser psicológico ou cronológico. No caso aqui do Lima Barreto, nós vamos ver que o tempo aparece mais o cronológico que ganha um destaque, porém há alguns traços desse tempo psicológico, que é quando ele reflete sobre ele mesmo, tá? Então, o tempo, quando é que ocorre isso? No período do governo de Marechal Floriano Peixoto e a Batalha da Armada, em 1893, a chamada República Velha, final do século XIX e início do século XX. E o tempo cronológico? Lima Barreto ele procurou retratar de maneira detalhada e com profunda visão satírica os costumes sociais e políticos do Rio de Janeiro, de forma cronológica, através da citação de dias e meses, como no exemplo ao lado. Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia, saindo do arsenal de guerra. Outro exemplo, chegara sábado e fora passear à Vila domingo.
Tema. Qual é o tema, então, trabalhado nesse romance? A temática central, então, é o nacionalismo. Temos aí o nacionalismo quixotesco versus o nacionalismo manipulado. Então, outros temas que trabalham nesse romance é a loucura, a burocracia, política no interior do Brasil, educação recebida pelas mulheres, mito do doutor, miséria e improdutividade, literatura de tempo, críticas ao governo, república, imprensa frívola, superstições, militarismo. Olha, se vocês observarem bem esses temas, tem muita coisa aqui que é, assim, parece que estamos falando da atualidade. Como, por exemplo, a política no interior do Brasil, a educação recebida pelas mulheres, miséria e improdutividade, críticas ao governo, a imprensa frívola, esse é um dos temas que a gente pode se antenar a ele, a questão do militarismo. Então, são questões muito próximas da nossa realidade hoje. Então, é um romance que vale a pena ser lido, que vale a pena ser entendido, porque ele serve como base para vocês adquirirem um repertório próprio e começarem a trabalhar com esse repertório de forma a ampliar o conhecimento de vocês.